Ah, mas eu E sei do até que um você está respeito falando. maior em relação a Eu isso. sei do que tá. Eu já vou chegar nisso. Eu entendi, eu já entendi a tua pergunta. Você está dizendo assim, por exemplo, a Renata chegou há 2 dias para exercer um cargo de chefia substituindo uma outra pessoa. Então quer dizer que, que os subordinados dela, vamos supor que ela esteja à frente de uma equipe, os subordinados dela não têm que olhar para ela com respeito, como se ela fosse a chefe, quer dizer que elas vão ter que ficar todo o tempo olhando para o passado? Não. Não é disso. Se a Renata chega para assumir uma coordenação de uma equipe, claro que aquelas pessoas que estão subordinadas a ela vão ter que olhar para ela e acatar as determinações dela, as coordenações dela. Mas existem 2 formas da Renata fazer isso. E é aí que é o pulo do gato. Postura de novo. Uma é a postura errada. Olha, é o seguinte, Renata, né? Cheguei aqui, olha, assumir essa equipe vai mudar tudo. Não quero mais. Do jeito que Maria fazia, era tudo errado. Não quero aproveitar nada. Agora é tudo do meu jeito. Então eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, eu quero que fulano faça isso, ciclano faça aquilo. Será que isso vai agregar? A equipe em si ela vai ficar mais coesa e vai ter mais confiança, vai ter mais confiança mesmo, vai olhar para aquela pessoa e vai seguir aquelas determinações com mais leveza? Ou será que aquilo já vai trazer uma animosidade? Outra coisa é a Renata chegar, assumindo uma função de coordenação de uma equipe e dizer, olha, estou assumindo hoje essa equipe, antes de mim estava a Maria fez muita coisa bacana, dá para a gente aproveitar muita coisa, e tem outras coisas que dá para a gente mudar, tem outras coisas que dá para a gente fazer diferente. Vocês topam fazer diferente comigo? Vamos lá? Vamos melhorar um pouquinho mais o que já está bom? Ou o que está bom, vamos deixar bom, o que não está bom, vamos melhorar? Compreende? É essa postura que é diferente. É essa postura que faz a diferença. Então, a Renata chegou por último, mas ela coordena uma equipe. Ela tem ciência de que ela chegou por último, ela respeita o que foi feito antes e faz alguma coisa nova. Mas é isso que geralmente não acontece na prática, né? E já que a gente falou de política aqui, né? Sem querer, mas é isso que acontece. Por isso que nosso país vive muito dessa loucura. Porque chega um governo, faz uma coisa, aí chega outro que é do oposto, vai lá, desfaz tudo que foi feito de bom e faz tudo diferente. E por aí vai. Não existe respeito pela ordem de chegada. Compreendeu agora? Então, quem chega primeiro tem precedência, tem força. Quem chega depois tem prioridade. Quem chega depois, quem tem prioridade, precisa de mais cuidado ou de uma atenção maior. Só que aqui, lógico, numa empresa não dá para fazer isso, né? Por exemplo, né? Se a Renata chega para coordenar uma equipe, ela tem prioridade, mas não dá para eu sair do trabalho dela e dizer, pronto, Renata, eu vou te ensinar aqui como é que é o beabá da coisa, né? Mas a Renata, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, nos primeiros meses, vai precisar contar com a ajuda de quem já estava antes, por exemplo, na equipe. Aí, precisa ter um negocinho muito difícil para nós, seres humanos, via de regra. Uma coisinha chamada humildade. Humildade para pedir ajuda. Para dizer, olha, eu cheguei aqui, tem pouco tempo, como é que é isso aqui mesmo? Ou então, como é que eu posso fazer isso aqui melhor? Como é que eu tô aqui, eu cheguei agora, tu sabes, né? Como é que a Maria fazia em relação a isso aqui? Enquanto eu não peguei Por quê? Porque as pessoas pensam que se fizerem isso, elas vão estar dizendo para o superior dela que elas não sabem nada, ou então que elas não têm condição de exercer aquela função. E às vezes até o superior pensa mesmo isso, né? Pô, mas eu contratei a Renata para ser a bam, e aí ela chega aqui me pedindo conselho, toque. Então tem que ter humildade dos dois lados também, né? Tanto de quem está chegando, quanto também de quem está ensinando, quem já está antes. Quando essa ordem ela é respeitada, o grupo também fica coeso, o grupo também fica mais forte. Vamos levar para a família, o que acontece muito nas famílias, filhos e pais. O que é mais comum, o filho chega na família, né? Cresce, vê determinadas situações entre os pais, e começa a pensar, não, mas meu pai não podia ter tratado assim a minha mãe. Ou a minha mãe não podia aguentar isso do meu pai. A minha mãe não podia me tratar assim. A minha irmã não podia tratar... meu pai não podia tratar assim a mim e meus irmãos.
E aí ele começa a se encher de uma certa arrogância. E aí quando ele chega numa idade, ele diz assim, não, eles estão totalmente errados. Eu é que estou certo. Eu sei mais do que eles. E eu vou mostrar isso para eles. Isso é o que é mais comum de se ver. Acontece só com 100% de todos nós, em algum momento da vida. 100% de nós em algum momento da nossa vida. Só que a vida vai vir mais lá na frente e vai dizer assim, bonitão, não é bem assim não. Tem que ter um respeito. Exatamente. Respeito não pressupõe baixar a cabeça e dizer amém para tudo. Respeito significa olhar para a história de vida daquela pessoa, para as dificuldades, para os traumas mesmo, e dizer, bom, ele fez o que ele pôde, eu posso fazer diferente. Eu não posso fazer melhor, mas eu faço diferente. Mas o que nós filhos queremos geralmente em pai, eu gosto de usar muito essa analogia, porque isso reflete dentro da empresa. Então é assim, se na minha família eu trato os meus pais como se eu fosse o pai deles, o pai ou a mãe deles, quando eu chegar dentro da empresa é inevitável que eu vou fazer isso com a equipe. Até com o chefe maior, até com a chefia imediata. Eu vou me colocar, eu vou me portar como se eu fosse maior do que eles. Não, mas não, isso aí que tu tá fazendo tu não sabe não, eu sei melhor, eu faço melhor do que tu. Né? Vou te provar que eu faço melhor. Isso já é um reflexo do que veio lá de trás. Então, por isso que quando eu comecei falando, né, o que eu faço aqui reflete lá fora e o que eu faço lá fora reflete aqui dentro. Então, pessoas que têm dificuldade de respeitar a ordem e a hierarquia dentro de casa, que é o primeiro lugar, né, as primeiras figuras de autoridade que a gente tem na vida são os nossos pais, gente. Depois deles vai vir todas as outras, professores, os chefes, por aí vai. Então, se eu não tenho esse mínimo respeito pelos meus pais, como é que eu vou respeitar os meus subordinados? Como é que eu vou respeitar a minha chefia? Como é que eu vou respeitar a mim mesmo, inclusive? Então, essa noção de hierarquia e de ordem, ela é muito importante. Eu tenho que saber, eu preciso saber qual é o meu lugar certo. Dentro da empresa, se o meu lugar que eu ocupo no momento é um lugar de subordinação, então, ok. Eu vou me subordinar àquilo que me é determinado. Se o meu lugar é um lugar de chefia, ok. Então eu vou chefiar a quem precisa ser chefiado, ou coordenar, melhor falando, né? Se o meu lugar é um lugar de propriedade da empresa, então eu vou me portar como tal. Aí falei aqui isso agora, olhei para ti e lembrei de um casal que eu atendi no começo do ano ou foi ano passado? Não lembro agora. Acho que foi no final do ano passado. Esse casal, ele é do Mato Grosso. Interior do Mato Grosso. Tangará da Serra, o nome da cidade. Eles têm uma loja de celular. Celular, acessórios, né? Vende acessórios, de tecnologia. E aí ela me procurou porque eles tinham muita dificuldade com a rotatividade dos funcionários. Guilherme, quantos funcionários tu tem, fulano? Ela, eram 7 ou 8, mas muda muito. Entra toda hora a gente sai, entra toda hora a gente sai. Vendedor, caixa, o que for. Mas tem uma dificuldade maior com um deles. Eu falei, por quê? Não sei, porque esse menino eu gosto tanto dele. Eu já fiz de tudo para ele ficar aqui. Ele já saiu e já voltou algumas vezes. Aí eu perguntei assim para ela, como é que você vê, como é que você trata ele? Ah, para mim é como se ele fosse meu filho. Ela estava fora do lugar dela. Ela estava se colocando como a mãe do menino, do rapaz. Era um rapaz novo, de uns 22 anos. Eu falei, você tem que parar. E isso não era só com ele, era com os outros funcionários também. Ele era porque foi um caso mais evidente. Então, nesses casos, ela sai do lugar dela porque ela se coloca, ao invés de ser a chefe, a coordenadora, sei lá, ela se coloca como mãe dele. Aí não tem como dar certo. E também se colocava como mãe dos outros todos os funcionários. Queria ajudar,
queria fazer isso, queria fazer aquilo. Aí eu falei para ela, você tem que assumir o seu lugar certo. Você não é mãe e mãe de nenhum deles. Ela fez isso. Depois de um tempo ela falou, Guilherme, agora o policial está vindo e está ficando. Porque agora eu respeito. E eu trato eles da maneira correta. Como funcionários da loja que eles são. Não faço nem de mais e também nem de menos. Né? Então, olha só, isso, ela tinha uma dificuldade com a mamãe dela. Né? Então, ela trazia essa dificuldade dela com a mãe dela para dentro do trabalho dela, da empresa dela. Tá? Então, isso tem que ser observado. Cada coisa e cada um no seu devido lugar. Quando nós ficamos no nosso lugar certo, a vida flui, gente. Se o meu lugar é de pequeno, então que eu fique no meu lugar de pequeno. Se o meu lugar é de grande, que eu sustente o lugar de grande. Se o meu lugar é de igual, que eu fique no meu lugar de igual. Você sabe o que é Dalit? Não. O que é a Dalit?